Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Hoje nós estamos aí com duas pessoas que vão nos falar a respeito de desenvolvimento de produto da Multitech e tenho certeza que isso vai nos ajudar bastante em desenvolvimentos. E se vocês precisarem de uma mãozinha, podem contar com a Multitech aí. Então temos o Joseph e temos o Lucas aí presentes para esse bate-papo. Vamos lá? Vocês podem se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho da Multitech, o que vocês fazem? Opa, olá para todo mundo aí presente. É uma satisfação, viu, professor, fazer esse bate-papo com o senhor. Legal. Bom, tu na área de desenvolvimento de produto aí desde 2006, passando em engenharia reversa, projeto de molde, desenvolvimento do produto em si com factibilidade, com simulação de injeção, né? E ultimamente estou atuando na área de inovação aqui da Multitech, com produtos para a indústria de manufatura de peças plásticas, tá? E um pouquinho da Multitech antes que o Lucas se apresente também. A Multitech, para quem não conhece, é uma empresa de engenharia, né? Atua nos mais diversos meios da indústria, né, na agropecuária, na metalmecânica, área de plásticos, eletrônica. Possui um tech center em Olambra, aqui interior, né, região próxima a Campinas, e contamos com uma equipe técnica aqui para atuar tanto na parte de simulação, na parte de testes em laboratório, onde temos atuadores, temos laboratórios com um shaker, uma pista de testes para fazer ensaios de ruído. E, além disso, representamos também alguns softwares de engenharia, né? A gente faz a revenda no mercado, né? A gente também sempre gosta de falar o propósito da Multitech, né? Que a Multitech é uma empresa que acredita na indústria brasileira, né? E que acredita que a indústria pode exercer, né, um fator de maior relevância no mercado global. Então, a Multitech ela disponibiliza os recursos para ajudar a alcançar esse objetivo, né? Lucas, passo a vez para você. Bom, olá pessoal, tudo bom? Bom, meu nome é Lucas, também venho da área do plástico ali, né? E desde 2005 atuando nessa área. Sempre ali eu iniciei já na parte de projetos, né? Menino novo, recém saído do Senai ali. Então, já comecei com a área de projetos, né, aprendendo, e ao longo do tempo ali o crescimento, né, acompanhando o desenvolvimento do ferramental, acompanhando tryouts, desenvolvimento de produto, e trabalhei em várias empresas como ferramentarias, né, escritórios de projeto também, na parte de desenvolvimento de peças plásticas, e a gente vai comentar um pouco ali algumas boas práticas da nossa experiência ali, né? Já é a terceira empresa que eu e o Joseph trabalha junto, já é conhecido de longa data ali. Então, a gente tem bastante conhecimento ali nessa área de desenvolvimento, bastante desafios que a gente passou ao longo desses anos aí. E é isso. Legal, muito bem-vindo aí. Será de bom grado aí para a rede entender um pouquinho da questão de desenvolvimento de produto, os deslizes que a gente pode cometer ou não, né? Se seguirmos algumas boas práticas aí. Então vamos lá, Joseph, conta um pouquinho aí que a gente pode fazer para minimizar essa questão, né? Quais ferramentas a gente tem à disposição também, né? Que acho que isso é importante. Uhum. Eu acho assim, né? O primeiro assunto que a gente gosta de tocar, né? São os requisitos, né? Então, Legal. todo produto que nasce na engenharia, ele nasce para atender a determinados requisitos. Então, a gente sempre tem que olhar com atenção qual é o objetivo, o que se espera desse produto, né? Então, por exemplo, se é um produto que vai ser visível, os cuidados que ele tem que ter, é um produto de montagem, onde que vai ser aplicado, se é uma área externa, uma área que tem calor, por exemplo, uma área de vibração. Então, acho que o primeiro ponto assim que a gente gosta de deixar ajudar, né? Está bem definido, está bem desenhado o que se espera desse produto?
né? Porque muitas vezes o produto nasce, a necessidade nasce, eu preciso fazer isso, isso, isso. Legal, mas você realmente olhou tudo que cerca esse produto? O produto vai ser aplicado ali em tal lugar, mas você viu que ele está exposto ao sol? Sabe que isso pode afetar lá na frente? Então, esses cuidados acho que são muito importantes. Ok, isso é... Ok, algo a declarar aí, Lucas? Não, acho que nessa parte de requisito aí você colocou bem, né? Observar sempre as normas, né? Exigidas ali de acordo com a aplicação do produto, tanto as normas ambientais como normas de matéria-prima, os testes que vão ser exigidos, né? De acordo com o que for definido ali nessa etapa. Acho que tá bem explicado isso daí. Até a definição do processo que vai ser utilizado, né? Já no início ali você consegue prever se vai ser um processo de injeção, de extrusão ou qualquer outro tipo de processo ali da indústria. Perfeito. Você acabou até tocando um ponto que eu esqueci. E ainda mais hoje que a gente fala em ESG, né, professor? Então, a gente tem que tomar cuidado com as normas também e o impacto que vai gerar. Um produto ideal, tal, mas e o processo produtivo? Vai destruir o meio ambiente? Será que é uma boa prática que as empresas procuram agora, né? Então, não. Certeza que não, né? Apesar que o pessoal está inventando moda, né? Ontem mesmo na rede o cara tava com um PP que colocou pó de madeira dizendo que era biodegradável. Só lamento, né? Mas é complicado. Então, muitas vezes a rede pensa que acaba trazendo soluções que não são soluções, né? Descobriu a roda, só que não. Tem bastante desenvolvimento, se eu não me engano, acho que a gente viu na feira, né? Alguma coisa parecida, mas aí a utilização acho que, se eu não me engano, pó de café para alguns tipos de processo, mas acho que não era realmente a injeção ali em si. Mas tá tendo bastante estudo com esses materiais, né? Sim, mas até aí dizer que é biodegradável, que bichinho que come isso aí. Forçam demais. Força a amizade. Mas vamos lá. O que a gente pode fazer para minimizar, então, esses problemas? Bom, quando a gente está trabalhando com requisitos, ainda mais nessa parte de requisitos, né? Definiu tudo. Geralmente, a gente sempre fala, né? A empresa, ela depende de uma pessoa que vai ser um engenheiro do produto, ou vai ser um focal point ali, que vai ser o responsável de levantar todas essas informações. Ele pode usar software de engenharia, pode usar um software de gestão, né, para deixar todas essas informações salvas, pode usar metodologias como a PQP para seguir um passo a passo em cada definição do projeto. Desde até uma planilha de Excel ali e salvando, né? O importante é saber que sozinho é muito difícil alcançar a excelência, né? Então, você tem DFMEAs e outras ferramentas ali que você precisa de um time multifuncional para colaborar, para que esse projeto seja bem sucedido, né? E depois que levantou-se todos esses requisitos, aí parte para o que a gente chama a mão na massa mesmo, né? Começar a desenhar o produto e aí sim começar a ver ele ter forma, né? E nessa parte do design do produto, né, pode ser um produto, por exemplo, a gente habituado com montadoras, né, autopeças, a superfície, a casca do produto já nasce dentro da montadora, mas pode ser que um produto seja um produto próprio, então você mesmo criou essa superfície utilizando ferramentas CAD, né, e algo que a gente até fala, antigamente, né, a gente pegava, as empresas tinham modeladores que faziam ali com massa, com resina e ficavam modelando, depois digitalizavam, né? Passavam isso para o mundo virtual. Hoje a gente já fala em montadoras lançando carros sendo feitos
todo na parte virtual, sem ter construído nada de protótipo. Então, essa parte do design do produto, né, uma vez que a casca, o formato ali está definido, a gente começa a deixar ela factível, criando espessuras, colocando os pontos de fixações, mas aí alguns cuidados que a gente fala, né, com a geometria, o ângulo de extração tá coerente, né? Por exemplo, é uma peça que o acabamento dela, lá no requisito, vai ter textura, não vai ter textura? Se vai ter textura, qual é a textura? Qual é o grau mínimo que eu preciso para ela desmoldar da cavidade do molde? Né? Isso tudo a gente tem normas, tem tabelas que a gente pode ir puxar e levantar e fazer corretamente esse projeto. Né? Ângulos de extração mínimo necessário, espessuras mínimas necessárias para ter um bom preenchimento, né? O que é comum também. A gente tem software de simulação de processo, né? Então você vai simular o preenchimento da peça, mas se você já aplica boas práticas no desenho do produto, você já economiza um tempo de simulação lá na frente, né? Ao invés de só criar o volume e lá na simulação identificar, né? E é algo comum até, a gente chega peças para simulação, a gente, antes de fazer a simulação, eu vou fazer uma reunião com o cliente e vou falar para ele, você poderia mudar essa espessura, mudar esse canal, essa nervura, porque vai fazer vai ter um melhor efeito, um melhor resultado. Né? Alguns pontos. Lucas, quer acrescentar alguma coisa? Sim, essa parte do design é muito importante também, né? Essa etapa de fatibilidade, fazer corretamente, questão de espessura muito fina, a gente já sabe que lá na frente ela não vai preencher. Então, tudo isso é importante a gente ter definido e já ser passado para frente, para a próxima etapa, já com a peça mais redonda, porque isso daí impacta diretamente nos custos. Você imagina que você libera para a construção do ferramental um produto onde tem vários pontos que não foram observados, como espessura, contra-saída, negativos para extração, e chega lá na frente, a ferramentaria muitas vezes não vai ter tempo de pegar e analisar a peça, né? Eles vão pegar e vão construir o molde. A hora que tiver no meio do projeto lá, o cara for fazer uma simulação de extração, ou algo do tipo, ou modelar um mecanismo, ele vai identificar que tem que fazer modificação. E aí, muitas vezes, essa solicitação de modificação da ferramentaria acaba impactando em custo e prazo para você. E é muita burocracia, a gente sabe disso, né? A gente atua nessa área. A gente sabe que é muita burocracia. Depois da peça liberada para a construção do ferramental, você modificar alguma coisa, né? Então, essa etapa é extremamente importante ali. Legal. E eu acho que também é importante dizer que se o produto não nascer bem elaborado, tem um custo lá na frente, né? Exatamente. A gente costuma dizer, principalmente quando pegamos produtos plásticos, né? E a gente ensina também na escola boas práticas, dificilmente a gente pega um produto redondo, né? Que foi bem dimensionado, que foi bem elaborado, que foi bem projetado onde vai receber injeção. Aí parece que a gente está ensinando coisa errada, né? Porque o contrário é muito mais verdadeiro, né? Os produtos eles nascem de uma maneira errada e tudo aquilo tem um custo, né? Um custo de ciclo mais alto, um custo de retrabalho, um custo de deformação na hora da produção. Então, infelizmente ainda a gente tem uma má conduta nessa questão de avaliar, e que bom que a Multitech atua nesse segmento aí, mudando um pouco o mindset aí das pessoas, né? Sim. Então, um ponto interessante também é que essa fase justamente, além de a gente evitar retrabalhos no futuro, é uma fase que a gente pode economizar dinheiro no futuro, simplificando a geometria, né? Então, às vezes, a geometria foi pensada assim, e aí eu preciso de um mecanismo assim. Mas se eu mudar esse ângulo, pôr para cá, tal, eu consigo eliminar tal mecanismo. Pô, já vai reduzir horas de usinagem, material, montagem, ajustes, né? Então, é uma fase bem interessante para realmente gastar tempo ali raciocinando, fazendo review
com outras pessoas e chegar no melhor produto. Às vezes até um simples raio faz a diferença, porque onde você não colocar raio visualizando já que vai ter que ter uma usinagem ali, vai ter que entrar a ferramenta ali para usinar, se você não colocar raio, vai ser um canto vivo, você vai precisar fazer um corte a fio, que é muito mais caro, você vai precisar fazer um eletrodo para erudir ali, que é muito mais caro e demorado. Então são pequenos detalhes ali que no final a soma Sem fica dizer que são regiões de tensão, né? Tanto para o molde também. quanto para o produto. Exato. Complicado. Bom, e uma vez que a gente tem todo o design de produto feito, né? Aí a gente começa as interações com a simulação, né? E aí são campos que a gente tem aqui desde a simulação estrutural, né? Para a gente entender qual é o comportamento da peça. E vou citar um exemplo, né? A gente até conversou esses dias atrás, professor, eu tenho uma peça metálica e vou substituir pela peça plástica, né? É até legal a gente usar um exemplo assim, porque a peça metálica ela tem suas características, o material tem suas definições, e não é só chegar, usar a mesma geometria e falar, vou fazer um molde e injetar, né? Aí são outras características que o polímero precisa. Pensando no mundo da simulação, né, a simulação estrutural, por exemplo, para peças metálicas, é muito mais simples, porque o material metálico ele já é bem caracterizado, ele já é bem definido. Agora, quando a gente fala de materiais poliméricos, então a gente tem, eu tenho dentro vamos pegar um polipropileno, aí eu tenho inúmeras centenas ou talvez milhares de materiais que atendem ao polipropileno, mas qual requisito que você quer alcançar? Eu quero uma maior estrutura, então eu vou ter que usar um material com carga, com fibra, um material que mais aceita ser mais, vamos dizer assim, mole, né? Então, a característica da peça plástica nesse quesito, né, é muito mais complicado. E aí a gente depende também de bibliotecas de simulação, né? Então, para caracterizar o aço, tem algumas propriedades, caracterizei. O polímero já são inúmeras propriedades, então a gente tem que tomar bastante cuidado nessa fase de simulação também, que é para não cometer nenhum equívoco, né? Então, usar um banco de dados errado, por exemplo. Usam um material que era um parecido. Era parecido a como que era parecido? É PP também. Aí complica. O resultado vai ser parecido, mas não vai ser idêntico. E nessa parte de simulação, né, uma vez que a gente tem aprovação estrutural, a gente fala que é melhor você fazer a avaliação estrutural primeiro, porque se o produto não for aprovado nessa fase estrutural, você vai ter que voltar lá no CAD, vai ter que aplicar um reforço, mudar uma geometria, pensar num novo design, né? Uma vez que está aprovada essa fase estrutural, aí você pode continuar fazendo a simulação do processo, né? Então, vai fazer a simulação de injeção. Aí o interessante quando a gente fala de simulação, né, a gente tem inúmeras aplicações, né? Então, como você vê, a simulação de montagem, né? Então, você pegar e simular como que essa peça vai ser montada, a ergonomia que vai exercer essa montagem, o uso da peça, a durabilidade, né? Se é uma peça que abre e fecha, uma maçaneta, toda hora está puxando e subindo. Então, isso tudo você consegue fazer em etapa virtual, né? E depois, para você ter uma maior aceitação, uma maior acerto, né, da peça lá na frente. Legal. Isso é uma questão de avanço tecnológico, né? Que talvez muitas das pessoas não conheçam, né? E acabam fazendo tentativa e erro. Isso sai muito mais caro, né? É algo que parece
brincadeira, mas é comum a gente ver, ajudar empresas, ajudar pessoas que não tiveram nenhum processo virtual de simulação para chegar até determinado ponto do produto. E a gente insiste, gosta de ressaltar, a gente está no século XXI, usa da indústria, vamos usar. Da tecnologia, né, que a indústria tem, né? Vou dizer assim, não quero ser cancelado, mas é inaceitável, né? É inaceitável a gente pular etapas, porque lá na frente a gente sabe o quanto é bom, porque a tentativa e erro, que nem o senhor comentou, uma vez que eu já tenho o molde construído, o produto já foi, o processo já foi dedicado para aquela máquina, eu tô ali, aí eu vou descobrir que não serviu, que eu tenho que voltar, além do custo, que é alto, né, o prazo vai ser impactado totalmente. Então, é importante, a simulação ainda causa em pessoas, né, não todas, mas algumas pessoas ainda causa. Mas é caro, ou mas eu preciso mesmo? Não, precisa. É uma parte essencial, né? Não é que é caro, você está fazendo uma etapa que ela faz parte do processo normal do desenvolvimento do produto, que vai te poupar custo lá na frente, né? Quando a pessoa nunca passou por um retrabalho ou um idas e vindas lá na frente, ele não sabe o quanto de dinheiro e quanto de prazo e pressão, né? Ainda mais está atendendo grandes clientes, aí você tem toda a pressão de entregar a montadora, de atrasar um lançamento de um veículo, por exemplo, o impacto é grande, né? Então, entender que isso não é custo, é investimento, né, Júlio? Exatamente. Eu acho que isso é relevante aí para o pessoal, né? E a falta de conhecimento também, né, da assertividade disso, talvez seja um ponto também que fica na cabeça de quem vai investir. Poxa, será que vale mesmo a pena? Com certeza vale, né? Vale, e cada vez mais está sendo exigido até para antecipação de lançamentos, né? Porque é uma fase que você consegue antecipar validações, que anteriormente você precisava esperar 2, 3 meses ou um mês para fazer um protótipo de alumínio para ter a peça lá e fazer validações. Hoje em dia a gente já está conseguindo validar virtualmente, né? Então vai ser cada vez mais aí exigido essa parte aí, né? Muito tem um exemplo que eu gosto de dar. A gente desenvolveu um produto aqui na Multitec que era para o ramo de cozinha, eletrodoméstico de cozinha, e era uma nova versão, era um facelift ali desse produto, e era um produto que o cliente construiu protótipos, fez por impressão, tal, montou, aí a gente trabalhou junto no desenvolvimento, aí a gente usou a sala virtual, né, utilizando o VR, a gente criou uma cozinha, ambientou nessa cozinha, colocou eletrodoméstico novo do lado do eletrodoméstico antigo, né? E aí, quando colocava o óculos VR e via, nossa, o cliente falou, eu fiz esse novo design para ele parecer maior, mais robusto, e dá a impressão que ele ficou menor, entendeu? Você via isso no VR, era muito interessante. Então, poupa também muito trabalho nesse ambiente virtual. É muito interessante. Aí, isso a gente está falando dessa explicação, mas a gente pode trabalhar depois também com a questão de colocar cores, né, fazer o trabalho de aprovação de cor. Outro ponto interessante também é ver, por exemplo, a peça vai ter uma deformação. A gente montar essa peça deformada com a submontagem, com as outras peças no meio que ela vai estar inserida, e a gente vê, ter realmente essa percepção, qual o impacto. Então, isso também são algumas aplicações interessantes, e nesse mundo virtual você pode tomar uma decisão ainda sem ter gastado
ou sem ter construído algo físico. Você ganha tempo e dinheiro, né, Joseph? Esse que é o importante. Exatamente. E na parte aqui da simulação, só para finalizar a simulação de processo, né? Vamos dizer assim, que é a última etapa que a gente está vendo. Então, ali, nessas simulações, a gente realmente está vendo se todos aqueles requisitos levantados lá atrás estão sendo atendidos, né? Então, se eu vou ter uma resistência mecânica que eu esperava, se a peça vai preencher corretamente, né, do jeito que se espera. Isso aí vai impactar também na performance do produto em produção, o tempo de ciclo, isso a gente já consegue levantar. As dimensões finais do produto, como eu falei, né? Então, toda essa fase de simulação, a gente vai aprovar ou não, né, todos os requisitos levantados. Bom, legal, Joseph. Eu acho que o pessoal está curioso aí, né? Como é que funciona a Multitech. Eu acho que vai ficar os contatos aí de vocês e tenho certeza aí que isso possivelmente gerará negócios aí para a Multitech e para a rede. E eu acho que esse é o intuito, né? Trazer as tecnologias, trazer as pessoas que estão envolvidas nesses processos aí para facilitar a vida de quem está à frente do negócio, né? Porque muitas vezes o pessoal acaba tendo uma ideia, poxa, eu quero fazer tal produto, mas como é que eu chego lá, né? Acho que a Multitech consegue ajudar o pessoal a chegar lá com mais facilidade, sem tropeçar em muitas pedras, certo, José? Certo. E, bom, como a gente tem todo o time especializado aqui, eu falei, né, no Tech Center, a gente faz de cabo a rabo o produto, né? Então, desde da concepção final, a gente trabalha também como co-design, a gente pode ser essa assessoria que a empresa precisa, pode ser um braço de apoio, ou pode fazer a engenharia, vamos dizer assim, full time, caso o cliente também não tenha recurso, né? E interessante que aí, além de toda a parte virtual, a gente também, os nossos laboratórios são acreditados, então a gente consegue homologar alguns tipos de teste de segurança, teste de cinto, de encosto, de cabeça, alguns testes desse meio aqui, e também a nossa empresa tem, vamos dizer assim, como engenharia, a gente consegue desenvolver também testes, né? Então, a gente não tem um catálogo, eu atendo isso e pronto. A gente recebe o cliente, ouve a dor do cliente e a gente trabalha para desenvolver a solução para esse cliente, seja do produto ao teste necessário. Poxa, ficamos agradecidos aí do bate-papo. Tenho certeza que teremos outro. As dúvidas que a rede possa ter, a gente vai deixar à disposição para que seja respondido. E em breve nos veremos, certo, Lucas? Certo, Joseph? Muito obrigado por hoje, tá bom? Perfeito, professor. Eu que gostaria de agradecer mais uma vez esse bate-papo. É uma área que, naturalmente, eu gosto muito por estar comigo a vida inteira. Eu nesse meio e isso me dá vontade de continuar, porque sempre vai ter produto novo, sempre vai ter novos desafios, né? E acredito que, assim, a gente passar essa importância nos cuidados do desenvolvimento, né? É interessante porque quando a gente fala em metodologias e tudo mais, né? A gente está falando de coisa que, por exemplo, eu tive desenvolvimento, o curso de desenvolvimento na pós, né? A matéria de 6 meses, a gente vendo aquele monte de conteúdo, né? E nesses 15 minutos, espero que a gente conseguiu passar pelo menos a relevância. Não, sem dúvida. Eu acho que isso abre a mente aí de quem está do outro lado e tenho certeza que o pessoal vai ficar mais atento nos novos desenvolvimentos e tenho certeza que a Multitech vai ser um braço que pode ajudar muito no sucesso das indústrias. Muito obrigado. Obrigado, professor. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal.